A adesão da Ucrânia à União Europeia é um dos tópicos no topo da agenda do Fórum Económico Mundial em Davos. A reconstrução do país foi a debate em reuniões nas quais participou a Comissária Europeia para o Alargamento. Marta Koch lembra que os parceiros do setor privado são fundamentais no pós-guerra. Um deles é a empresa norte-americana BlackRock. We can only be successful if we will bring private capital. But we will not be able to bring private capital in if we will not make the conditions, the business conditions, so that the investors will feel safe. And BlackRock is a big name. BlackRock can change things. Indeed, and the European Union is not enough. State money or EU money is not enough. We desperately need also private engagement. And out of the talks I have had until now in Davos, I can see the interest is very big, but of course everybody would like to end the war as soon as possible. In many ways, not credible at all. A chefe da diplomacia do Bloco dos 27 já admitiu que poderá haver novo alargamento até 2030 e Kiev quer estar na linha da frente. We have a big challenge, and it is great what you ask. A big challenge how to gap the time we have and the challenges is, or I wouldn't say quick membership, but we are still using the methodology which was used basically when your country, Spain, 40 years back became a member of the European Union. So how can we change not perhaps also the methodology, we will have to speak about this, but how can we bring the countries who are indispensable for the European security and also prosperity in the European Union, in the sense that it will make us stronger, EU, and not weaker. A Comissária para o Alargamento quer que a União Europeia adapte processos para facilitar as adesões, o que estaria em consonância com o clima geopolítico em rápida mudança. Para Marta Koch, protocolos de alargamento mais fortes vão reforçar a independência do Bloco Europeu, que dessa forma estará mais bem preparado para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. Na quarta-feira, o Parlamento Europeu votou a favor do envio do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul para o Tribunal de Justiça Europeu, o que o atrasará significativamente e poderá pôr em risco a sua aprovação final. O recurso ao Tribunal Superior da União Europeia suspende o processo de aprovação no Parlamento Europeu, que estava previsto para votação final nos próximos meses. Contudo, a Comissão Europeia ainda pode aplicar o acordo provisoriamente, caso a medida seja aprovada pelos Estados-membros. Would be the first time if the Commission decides to apply for provisional application of this agreement, knowing that it comes just a few hours after the vote against an application short term of the Mercosur agreement by the Parliament. That would be very difficult to accept from the Parliament perspective that the Commission does such a move. They have the right to do so, but politically speaking, that would be difficult to accept from us. O Acordo União Europeia-Mercosul foi assinado a 17 de janeiro e visa criar uma zona de comércio livre com mais de 700 milhões de pessoas. É controverso em toda a Europa e vários países, como a França e a Polónia, opuseram-se firmemente ao mesmo. Os defensores do acordo consideram-no uma grande oportunidade para as indústrias europeias e uma forma de reforçar a posição geoestratégica do bloco, especialmente num momento de constantes confrontos com o seu maior e anteriormente mais fiável parceiro, os Estados Unidos da América. A decisão do Tribunal poderá demorar mais de um ano a ser emitida e, entretanto, a aprovação do acordo ficará congelada. Dias após o acidente ferroviário em Adamuz, na província espanhola de Córdoba, os técnicos ainda estão a analisar os dados do comboio que descarrilou no domingo. A colisão, que causou pelo menos 43 mortos, reabriu o debate sobre a segurança ferroviária na rede de alta velocidade do país. No hay accidentes excesivamente graves como este que se conozcan en la historia del ferrocarril del AVE desde el año 1992. Todavía nos queda ver más causas, sobre todo las cajas negras y ver ese. Yo creo que la clave está en el vagón 6. Ese es el que nos va a dar más información junto con la caja negra del tren, porque si hubiera ocurrido algo
antes de ese punto, la caja negra nos va a decir hay una deceleración, hay un movimiento, hay un efecto látigo, porque todo eso te lo dice la caja negra. Más luego la declaración del propio maquinista, como te decía, ¿vale? Que puede ser crucial en este aspecto. Entre as diferentes teorias que têm circulado, este especialista considera que a ocorrência não se deveu a uma ruptura do carril e alerta que esses danos poderão ser consequência do próprio acidente. La rotura de carril es una cosa bastante complicada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si un carril de cualquier punto de la vía ferroviaria de alta velocidad en nuestro país, en España, se rompiese, ¿vale? Tal y como aparecen las imágenes que hemos estado viendo, pues nos daríamos cuenta, habría enviado señales a todos los trenes de circulación. Lo que sí es posible que haya pasado y lo que hayamos visto, que con motivo de que algo ocurriese, por eso te digo que las pesquisas están también en el vagón 6 para saber qué es lo que ha pasado con ese vagón, posiblemente cuando pasara por ese punto, el propio buggy arrastrara parte de la vía y rompiera esa vía. Por tanto, no sería la causa del accidente, sino sería una consecuencia a posteriori del accidente. Na sequência do desastre e após relatos de incidentes nas vias, a velocidade em alguns troços foi limitada a 160 km/h. A líder da direita radical francesa, Marine Le Pen, adotou um tom mais suave ao responder às perguntas dos juízes durante o seu julgamento de recurso em Paris esta semana, negando qualquer irregularidade. Segundo a condenação, Le Pen esteve no coração de um sistema entre 2004 e 2016 em que assistentes parlamentares pagos pelo Parlamento Europeu exerciam funções partidárias, prática que é proibida. Le Pen afirmou no julgamento de recurso que o seu partido não tinha nenhum sistema para usar indevidamente os fundos da União Europeia. No ano passado, a líder do Rassemblement National recebeu uma condenação de 5 anos de inibição para cargos públicos por uso indevido de fundos europeus. Com o seu futuro político em jogo, a principal figura da direita radical francesa está a recorrer de sentença, juntamente com 10 dos 24 membros do partido que foram condenados. O julgamento, que decorrerá até dia 12 de fevereiro, é crucial e vai determinar se Le Pen poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027. O mau tempo tem assolado o sul de Itália ao longo dos últimos dias. O alerta vermelho em vigor na região foi, entretanto, prolongado até quarta-feira devido à passagem do ciclone Harry. As últimas 24 horas trouxeram condições adversas à Sicília, Sardenha e Calábria, com tempestades generalizadas e trovoadas, ondas de até 10 metros de altura e ventos a mais de 120 km/h. Na Sicília, algumas regiões foram duramente atingidas e, em Catânia, algumas ruas ficaram inundadas devido à força do mar. Várias famílias tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros, especialmente na periferia sul da cidade. Já na Calábria, a água subiu mais de 1,5 metro acima do nível do solo em algumas localidades. As autoridades estão também a avaliar os danos após 3 dias de alerta vermelho na Sardenha. É uma espécie de versão polaca da série televisiva de culto Breaking Bad. 3 homens da região da Podláquia, no nordeste da Polónia, foram detidos depois de ser desmantelado um laboratório de droga num local isolado. Era aí que produziam metanfetaminas, ou seja, o chamado cristal, substância psicotrópica conhecida dos telespectadores da série. Foram apreendidos quase 720 quilos desta droga, com um valor no mercado negro de cerca de 8,5 milhões de euros. Os homens arriscam uma pena de até 20 anos de prisão. O sobrinho do Ayatollah Ali Khamenei diz à Euronews que o seu tio resistirá até à última gota de sangue. Atualmente médico no norte de França, Mahmoud Moradkhani é um opositor de longa data do regime iraniano. Fugiu do país aos 22 anos e chegou à França em 1986, 7 anos após a Revolução Islâmica. Diz esperar que o seu tio
seja um dia levado à justiça. Je ne pense pas qu'il soit sur le point de départ. Je ne pense pas qu'il abandonne. Ali Khamenei fait partie des dictateurs comme Ceausescu et ils resteront jusqu'à dernière minute. Ils croiront à leur vérité, à leurs paroles et ils ne peuvent pas accepter autre chose. E vão resistir jusqu'à dernière goutte de sang. Pela primeira vez no fim de semana, o regime confirmou a existência de milhares de mortos na repressão aos protestos. A agência de notícias dos ativistas pelos direitos humanos diz que são já 4 000. Le nombre de victimes est beaucoup plus important. Et probablement le régime a vraiment ressenti un danger cette fois-ci et a voulu se montrer beaucoup plus violente pour calmer la population. Mais le peuple iranien en général, les Iraniens dans leur majorité, n'ont jamais accepté ce régime et n'accepteront pas. Et je pense que les mouvements ne vont pas s'arrêter juste par la répression. Morad Ghani acredita que o regime irá entrar em colapso por conta própria quando o líder supremo morrer, devido às rivalidades internas. Um cenário que lhe parece melhor do que uma intervenção estrangeira que, na sua opinião, poderia conduzir à anarquia e ao terrorismo. Conta ainda que alguns manifestantes se sentem traídos por Donald Trump, que initialmente os apoiou. Les manifestants, les Iraniens, ont cru que Trump ferait quelque chose, les aiderait militairement. Après l'histoire de Venezuela, il y a eu un espoir. Mais personnellement, j'ai jamais eu l'espoir en Trump et je suis pas en accord avec sa façon de faire et sa politique. Embora alguns observadores afirmem que o Ayatollah deseja nomear o seu filho Mojtaba como seu sucessor, Morad Ghani considera que o líder supremo ainda não se preparou para a sucessão e também não está a pensar na morte.